Olá, meu nome é Flávio Aguiar, sou escritor, professor aposentado de literatura brasileira da USP, jornalista, correspondente e analista político da Carta Maior, de outras mídias brasileiras e da Rádio França Internacional, em Berlim. Neste vídeo, Rupturas, como o nome indica, você vai ouvir e ver 5 testemunhas da história falando sobre 5 tentativas bem-sucedidas ou não de rompimento da ordem institucional por parte das direitas brasileiras. O golpe contra Getúlio Vargas, em 1954, com Luiz Gonzaga Beluso. A tentativa de impedir a posse de João Goulart, em 1961, com Flávio Tavares. O golpe de 1964, com Emir Sader. O golpe dentro do golpe, em 1968, com Roberto Requião. E a sucessão golpista de 2016 a 2018 e até hoje, com a deposição de Dilma Rousseff, a prisão de Lula, até a eleição e o governo de Jair Bolsonaro, marcados por fake news e irregularidades jurídicas de toda a sorte, com Carol Proner. O suicídio do Getúlio foi não só um dos marcos, mas a reprodução dos exemplos antecipação dos exemplos que se repetiriam nos períodos posteriores da vida brasileira, né? Ele havia saído do governo logo depois da guerra, né? Depois de ter empreendido uma forma de organização da economia e da sociedade durante a guerra muito eficaz, abriu espaço para a eleição do general Dutra, né? Eurico Gaspar Dutra, que fez um governo liberal, digamos assim, né? Com abertura da economia, desperdício das nossas reservas, etc. Não só por isso, mas também pelo que ele representava para o povo brasileiro no período 30-45. Ele foi eleito, aí eu já tinha 12 anos, né? Então, 11 para 12, eu me lembro muito bem. Eram tão poucos os getulistas em São Paulo, a despeito de São Paulo ter sido um dos maiores beneficiários do projeto de industrialização do Getúlio. Mas meu pai era muito getulista, meu tio Luiz Gonzaga de Mello também era até mais getulista, mais empolgado que meu pai, né? E através deles eu fui compreendendo a trajetória do Getúlio e a dureza que foi aquilo, né? O Getúlio já tinha, em 52, criado o BNDES, em 53 a Petrobras. Eu participei da campanha do Petróleo é Nosso como menino, pelas mãos do meu pai. A gente ia à rua, meu pai era juiz, mas fazia isso com grande discrição. Isso tudo teve uma influência muito grande. O projeto nacionalista do Getúlio teve uma influência muito grande na oposição que foi prestada pela UDN, né? E, sobretudo, particularmente, Carlos Lacerda era um dos mais agressivos, né? Carlos Lacerda tinha sido o pai do Lacerda tinha sido do Partido Comunista, Lacerda tinha sido de esquerda e sofreu uma transformação muito comum e encontradiça também nos períodos subsequentes, né? Mas o que eu queria focalizar, ou tentar explicar, ou viver a experiência que eu vivi, né, do suicídio, porque a pressão sobre o Getúlio foi de tal ordem, né? Logo no começo de 54, o Getúlio enviou para o Congresso Nacional a lei de lucros extraordinários, né? Que machucou uma lei de lucros extraordinários, que machucou muito o establishment brasileiro, né? Ficou muito a despeito do ministro da Fazenda dele, seu Horácio Laffer, que era um empresário paulista, bastante, digamos, conservador, mas isso já incomodou muito
a tigrada do poder e do dinheiro, né? Assim como também o episódio do aumento do salário mínimo, que o Jango tinha aumentado o salário mínimo, houve uma controvérsia, um conflito, o Getúlio demitiu o Jango, que era o ministro do Trabalho, né? E ele mesmo acabou, no dia 1º de maio de 54, dando um aumento de 100% do salário mínimo. Bom, isso tudo foi mobilizando as classes conservadoras, como sempre. É uma repetição, às vezes, um pouco tediosa, apesar dos personagens usarem as máscaras diferentes, mas são sempre os mesmos vestidos diferentemente, né? E aí ocorreu, no dia 5 de agosto, ocorreu um episódio que foi fatal, que foi o atentado da Rua Toneleiro, que acabou sendo atribuído à guarda pessoal do Getúlio, cujo chefe era Gregório Fortunato, né? Mas a acusação foi examinada, o inquérito foi transformado no inquérito policial militar, né? E esse inquérito policial militar foi sendo executado no Galeão. Daí a formação da chamada República do Galeão, que era formado sobretudo por oficiais da aeronáutica, mas também contou depois com o manifesto dos militares, né? O manifesto dos generais, famoso manifesto dos generais. Em suma, nós temos uma repetição, eu vou repetir, com outros personagens, mas com o mesmo formato, que foi, na verdade, eles foram pedir o impeachment do Getúlio, foram exigindo a renúncia, o Getúlio disse que não renunciaria, né? Que, na verdade, se fossem tentar obrigá-los a renunciar, encontrariam o cadáver dele, né? Então, esse golpe, né, culmina com o suicídio, né? E todo mundo sabe que eu ouvia pelo rádio, era informado sempre da reação popular, né? A reação popular foi muito intensa e atacou 2 jornais, um que era o jornal do Lacerda, que era a Tribuna da Imprensa, e também atacaram o Globo. O curioso é que o Globo, do ponto de vista dos seus editoriais, era bem moderado, bem moderado. No entanto, a Rede Globo era muito agressiva com o Getúlio, extremamente agressiva. Tinha um jornalista chamado Raul Brunini, né, que atacava frequentemente o Getúlio, acusava o Getúlio de corrupção, etc. Era um mar de lama. Não sei se as pessoas, sempre esse componente corrupção entra no vocabulário e na agenda dos conservadores para demover os governos mais progressistas. Esse é um clássico brasileiro, né? Eu só queria mencionar o fato de que esse clima ele foi transportado para a eleição de 55, né? A eleição do Juscelino, que também era candidato do PTB, do PSD, das forças, digamos, em prol do desenvolvimento, da industrialização. E houve uma ameaça à posse do Juscelino, né? Então, isso não acabou com o suicídio do Getúlio. O Lacerda, junto com o Carlos Luz, se mobilizou. O Carlos Luz era o presidente, né, em exercício, na vacância da presidência da República, e houve uma mobilização dessa gente em torno da posse do Juscelino. Não fora o nosso Marechal Henrique Duffles de Teixeira Lott, que se mobilizou para impedir o golpe, o Juscelino tomou posse, e sempre os argumentos eram os mais especiosos possíveis, né? Como, por exemplo, no caso do Getúlio, que foi eleito com 48% dos votos, a oposição queria arguir a insuficiência de votos, porque não havia maioria absoluta, só que isso não estava inscrito na lei eleitoral. A eleição era apenas em um turno só. Então, esse argumento não subsistia. O mesmo argumento eles usaram para tentar impedir a posse do Juscelino, né? E depois do governo Juscelino, daquele sucesso esplendoroso,
feito magnífico de, na verdade, levar adiante a industrialização brasileira, as forças conservadoras se uniram em torno do Jânio Quadros, né? E aí a sucessão de crises que nós assistimos sempre é isso, né? As forças conservadoras e reacionárias brasileiras tentando impedir o avanço da industrialização, do projeto de desenvolvimento, etc. É sempre a mesma configuração social, né? Em geral, com a ajuda de alguns segmentos das Forças Armadas, né? que são, na verdade, se sujeitam, são sátrapas da visão conservadora, né? Em geral, é gente de classe média mais baixa, que acaba se considerando superior, né? Quer ascender socialmente, isso é um perigo. E aí que está uma das raízes da fragilidade da República Brasileira, né? Que nós estamos assistindo hoje, por exemplo, de tentativa dos militares, eles não podem fazer manifestação política. Eles estão desrespeitando as leis fundamentais, as normas, os princípios fundamentais de qualquer república, né? Então, é isso que nós temos. O movimento da legalidade, que completa agora 60 anos, foi a maior mobilização de massas do século XX, ou pelo menos da segunda metade do século XX. Vivíamos em plena Guerra Fria, o enfrentamento das duas grandes potências, Estados Unidos e Rússia Soviética, e pela hegemonia do mundo. E os ministros militares haviam vetado a posse do vice-presidente da República, João Goulart, sob pretexto de que era simpático ao comunismo e estava na China comunista e havia elogiado as comunas populares. O golpe foi praticamente aceito por todos os governadores, menos um, Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, muito jovem ainda, que se mobilizou e iniciou, numa audácia inaudita, uma contestação que se transformou num movimento de massas. No Rio Grande do Sul, todos andavam armados e se distribuiu armas ao povo. Foi a audácia do Brizola, naquele momento, se espalhou pelo país inteiro através de uma rádio que, como nós estávamos no Rio Grande do Sul em rebelião, os canais internacionais de potência da rádio não foram obedecidos. Então, se aumentou a potência da Rádio da Legalidade, que era uma emissora de Porto Alegre requisitada pelo governo do Estado, e a rádio se ouvia até no Caribe, até em Miami, nos Estados Unidos, desrespeitando, porque estávamos em rebelião, as convenções internacionais. O Exército do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina aderiu ao movimento em defesa da Constituição, desafiando até os próprios ministros militares. Mas tudo isso se deve à audácia do Brizola. Os jovens talvez recordem a campanha direta já pelas eleições para governador e presidente da República, já mais recentemente, no final do século XX. Mas, naquele momento, houve apenas mobilização em comícios, mobilização do povo, mas sem ameaça de bombardeio, como ocorreu no Rio Grande do Sul, quando Brasília mandou a ordem de bombardear o Palácio do Governo, onde estava instalado o quartel-general da Resistência. Os pilotos de uma base próxima a Porto Alegre, em Canoas, estavam decididos a bombardear, a obedecer a ordem recebida, que na hierarquia militar não se discute ordem, não se pode discutir ordens, não se deve, nem se pode discutir ordens, mas, antes de decolarem, os sargentos furaram os pneus, esconderam as bombas de inflar
e desarmaram os aviões. Era impossível armá-los e voltar a encher os pneus. Mas, mesmo assim, os ministros militares insistiram e enviaram ao Rio Grande do Sul a frota do mar, uma frota de guerra, capitaneada pelo porta-aviões, e com um cruzador, 2 destroyers, 2 corvetas, 2 navios, 2 fragatas e 2 navios de transporte de paraquedistas e fuzileiros navais, dispostos a entrar pela Lagoa dos Patos. Vejo no mapa onde fica Porto Alegre, entrar pela barra do Porto de Rio Grande, que não é como o de Santos, é um canal apertado junto ao mar, e o Brizola mandou enterrar barcaças para tapar o canal e impedir que a esquadra entrasse. Mas isso era perigosíssimo, porque interromperia a navegação por dezenas de anos. Então, se simulou, houve um simulacro, uma simulação da interrupção do canal. As barcaças que iam supostamente ser afundadas saíram durante o dia, e centenas de barcaças, e voltavam à noite furtivamente, e a simulação foi tão perfeita que o capitão do porto, que era um oficial da Marinha, acusou o ato de ser uma ousadia absurda e renunciou ao posto de capitão do porto e se declarou preso. Foi essa ousadia do Brizola que tornou possível a mobilização, ainda com outro detalhe. O rádio penetrou nos lares e nos quartéis. As pessoas em Porto Alegre andavam armadas na rua, homens e mulheres. Alguns, muitos, até por exibicionismo, mas até esse exibicionismo mostrava a mobilização popular. O exibicionismo também tinha uma função. Houve os chamados comitês de resistência, armados em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Alguns chegaram a ser efetivos também em Santa Catarina e no Paraná, que era a área do Terceiro Exército, que assim se chamava o atual Comando Militar do Sul. A tal ponto que os militares se viram obrigados a negociar. Eles que haviam dado golpe, um golpe que, pela primeira vez no Brasil, havia uma resistência contra o próprio golpe. Foi essa mobilização popular que, no fundo, decidiu conter o golpe e que conteve o golpe em si. O golpe foi abortado e, ainda que o presidente João Goulart tenha concordado implicitamente com a poda dos seus poderes, e se instituiu, então, um regime parlamentarista, e mesmo assim dava algumas prerrogativas essenciais ao presidente da República. Não era uma espécie de rainha Elizabeth da Inglaterra, que aparecia só em solenidades oficiais. Mas aí houve uma reação popular muito grande. As faixas junto ao Palácio do Governo que saudavam o presidente João Goulart foram queimadas pelo povo. E as tropas do Terceiro Exército, com sede no Rio Grande do Sul, subiram do Rio Grande do Sul até a divisa, até Ourinhos, a divisa entre o Paraná e São Paulo. E só não prosseguiram até Brasília, sob o comando do general Oromar Osório, que foi fundamental na mudança de posição do Exército no Sul, porque o parlamentarismo abortou uma solução militar para destroçar o golpe de Estado. O golpe de Estado foi destroçado, eu uso esse termo porque nunca ocorreu coisa semelhante no Brasil, e repito porque é fundamental repetir nesse momento, a mobilização popular.
Nós vivemos agora um momento muito, em alguns termos, semelhantes, ainda que não tenhamos chegado à situação de 1961, que foi contida por essa mobilização popular, que foi fundamental e única, e se deu unicamente ou fundamentalmente pela mobilização propiciada pelo rádio, pela radiofonia. Naquela época recente tinham surgido os radinhos de pilha e a televisão ainda não tinha o prestígio que tem hoje, não havia o telefone celular e situações de comunicação semelhantes como hoje, e o rádio tinha um papel fundamental na vida das pessoas e das famílias em si. Penetrou até nos quartéis, mas sempre guiada pela voz incisiva do Leonel Brizola. Eu acho que esse é um resumo que pode definir para as novas gerações o que são esses 60 anos do movimento da legalidade. Assim se chamou, e que teve até um hino: brasileiros avantes de pé, unidos pela liberdade. Tudo feito às pressas e com plena exatidão e noção de triunfo. Oxalá eu tenha podido explicar, em síntese, o que foi o movimento da legalidade e por que é fundamental lembrá-lo hoje, quando as ameaças são difusas, mas vem também de cima, vem também da cúpula governamental, como em 1961. O golpe militar de 64 não foi um raio num céu azul. Ao contrário, ele foi preparado pelo menos 15 anos antes. O antecedente mais importante foi a fundação da Escola Superior de Guerra pelo Golbery do Couto Silva e pelo Humberto Castelo Branco, que foram os dois protagonistas diretos do golpe 64. Castelo Branco foi o primeiro ditador, Golbery foi o grande ideólogo e ministro do governo. A Escola Superior de Guerra foi uma experiência que os militares americanos, brasileiros que tinham ido à Itália, trouxeram para o Brasil, depois de contato com os norte-americanos. E foi o grande protagonista da Guerra Fria, da doutrina de segurança nacional. Houve várias tentativas de golpe antes de 64. A primeira delas foi a tentativa de derrubar o Getúlio, em 54. O Getúlio adiou o golpe, digamos, para o seu suicídio. A democracia ganhou 10 anos mais. A candidatura foi questionada pelo Carlos Lacerda, que era jornalista e diretor da Tribuna da Imprensa, o grande opositor ao Getúlio, que disse que ele não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ganhar. Se ganhar, não pode governar. Ele acabou conseguindo tomar posse, houve um movimento militar que ajudou isso, a posse dele. No governo dele foi relativamente tranquilo, mas houve duas tentativas de militares isoladamente de articular um golpe que não deu certo. O capítulo seguinte foi a renúncia do Jânio Quadros, que criou um vazio. O João Goulart estava na China, criou um espaço eventual para um golpe. A junta militar tentou tomar o poder naquele momento, e a combinação de duas coisas. Primeiro, a resistência do Brizola com a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, Brigada do Rio Grande do Sul, e, em segundo lugar, uma atitude conciliadora de certos setores políticos, em que o Tancredo Neves foi importante, que conseguiu a posse do Jango, contanto que houvesse parlamentarismo, portanto, ele estaria com os poderes limitados. O capítulo seguinte já foi propriamente o golpe militar de 64, que foi uma combinação, uma conjugação da mídia. Toda a mídia está a favor do golpe, a única exceção era a Última Hora, jornal de Samuel Weiner, fundado na época do Getúlio ainda, sozinho, não tinha grande importância, era do Rio de Janeiro. O grande empresariado, os partidos de direita, especialmente a UDN, e a Embaixada Norte-Americana.
O governo norte-americano financiava dois centros que formavam pessoal, formulavam ideologia, difundiam a propaganda do golpe. O golpe se deu em 31 de março, a gente chama 1º de abril, para coincidir com a ideia da mentira, quer dizer, uma mobilização militar de Minas Gerais, que impediu um pequeno esquema nacionalista que o Jango tinha de ter alguma capacidade de ação. Mesmo alguns que estavam vacilando acabaram aderindo e o golpe foi protagonizado institucionalmente pelas Forças Armadas. A tal ponto que aqueles políticos civis foram deslocados. O próprio Carlos Lacerda e outros acharam que os militares interviriam episodicamente, tirariam os comunistas do poder e convocariam eleições impedindo o Juscelino de ser candidato. A eleição de 65, se houvesse, seria Carlos Lacerda, Juscelino e Brizola. Os civis com Carlos Lacerda achavam que tinham a avenida pronta. Ao contrário, os militares tomaram posse e vieram para ficar. E implementaram a doutrina de segurança nacional, a militarização do Estado. A doutrina de segurança nacional é aquela ideia de que qualquer divergência, qualquer conflito, qualquer diferença seria sinal da subversão. Os editoriais de jornais tinham a ideia de haver um sujeito PT Castro comunista, quer dizer, o PTB no Brasil, que era o partido do Jango, Castro de Cuba e a União Soviética e a China, tudo mais. Então haveria que limpar, paradoxalmente, para defender a democracia, destruir a democracia, para limpá-la, para poder mais adiante ter uma democracia liberada dos fatores de subversão. Foi uma ditadura militar que se deu, ao contrário dos outros países, ainda na época de expansão, do ciclo expansivo do capitalismo que vinha do fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso, a ditadura no Brasil teve uma possibilidade de expansão econômica. Claro que o chamado milagre econômico, o santo do milagre foi o controle dos salários, foi o bloqueio dos salários. Então, por isso é que foi possível, imagine a felicidade dos empresários de não ter campanha salarial, intervenção em todos os sindicatos, militarização dos sindicatos, militarização das universidades, repressão que atingia diretamente partidos políticos de esquerda. Houve uma coisa simbólica, o Gregório Bezerra, líder negro, comunista, nordestino, foi preso e arrastado pelas ruas do Recife com uma corda amarrada num jipe para mostrar até onde a ditadura estava disposta a chegar. A repressão afetou diretamente os partidos de esquerda, parlamentares, uma depuração do parlamento, o judiciário, que tinha apoiado o golpe, também foi vítima disso. A Igreja Católica participou diretamente do golpe, havia grandes marchas, que a Igreja tinha um papel importante de Deus pela família, pela liberdade, especialmente Belo Horizonte, São Paulo, Minas, demonstrando que o golpe teria um grande apoio, que haveria um isolamento do João Goulart. Criaram esse clima. Pesquisas posteriores feitas pelo Ibope, mas reveladas muito depois, mostravam que o Jango tinha um grande apoio majoritário em termos populares, pelas políticas que ele levava adiante, políticas salariais, mas também pelas duas grandes reivindicações que encarnava o governo dele. A reforma agrária, que era uma reforma agrária limitada, era só reforma agrária em 50 quilômetros em torno das grandes rodovias federais, e limitação da exportação de lucros pelas grandes empresas multinacionais, que eram reformas limitadas, mas que encarnavam o nacionalismo daquela época e que foi caracterizado como sendo um programa subversivo, comunista, ligado a Cuba, etc. Aí se instalou a ditadura militar, foi uma ditadura que destruiu tudo que havia de democracia, em termos de meios de expressão, liberdade de discussão, escolas públicas, universidades, debates, tudo isso. Aí passou a haver uma militarização do Estado. Os militares ocuparam toda a primeira plana dos ministérios, com duas exceções. Criaram uma iniciativa que depois se reproduziu ao longo do tempo. Pegaram um economista, nesse caso Delfim Neto, da Faculdade de Economia da USP, e Gami Silva, um jurista da Faculdade de Direito da USP. Então, eles precisavam um economista, porque eles não entendiam nada, e um jurista que redigisse os atos institucionais para dar uma certa cobertura jurídica, digamos, para justificar o que eles estavam fazendo. Essa foi a combinação
que implantou o golpe militar, que vinha, teoricamente, por pouco tempo, acabou ficando por 21 anos. Como esse golpe se deu enquanto o capitalismo ainda crescia em escala internacional, o ciclo longo expansivo que começou na Segunda Guerra foi até os anos 70, houve crescimento econômico no Brasil. Mas o crescimento se deu, em grande medida, pelo arrocho salarial. Esse foi o santo do milagre econômico. Quer dizer, não havia campanha salarial, os sindicatos todos sob intervenção, subsídios para o capital privado, abertura para a chegada de investimentos externos. Então, essa foi a situação de bonança relativa que fez com que a ditadura, ao contrário das outras ditaduras, o golpe de 66 na Argentina fracassou, os golpes posteriores que deram certo na Argentina, no Chile e no Uruguai se deram já nos anos 70, já na época de recessão, então lá a ditadura foi sinônimo também de recessão. No Brasil, durante um período relativo, houve crescimento econômico que concentrou renda, expandiu as forças produtivas, digamos, mas sem distribuição de renda. Então, foi uma época de bonança econômica relativa, até que esse ciclo se esgotou e depois levou já à crise da ditadura militar. Em 64, nós vivíamos um momento de grande esperança. Eu digo nós, jovens, eu na universidade, esperando a transformação do Brasil, as reformas do Jango, aquela grande fazenda brasileira se transformando num projeto nacional de desenvolvimento econômico e tudo mais. De repente, não mais que de repente, a ditadura, o ato institucional número 1, e tudo acaba. Os órgãos de repressão surgem, oportunistas tentam se valer do movimento militar para sua própria promoção, inventando delações. É uma coisa realmente incrível. Bem depois disso, eu me elegi governador do Paraná. E eu quebrei o sigilo do Departamento de Ordem Política e Social. Peguei todas aquelas denúncias e mandei para o arquivo público. Minha gente, eu fiquei espantado com o que eu vi. O relatório a meu respeito não tinha nada a ver comigo. Eu li aquele relatório, parecia um relatório sobre a conduta de outra pessoa. Só má fé, denúncias frias e verdadeiras barbaridades. E nesta hora da delação, picaretas adesistas apareciam de todos os lados. Lembro que quando eu estava numa reunião da União Paranaense dos Estudantes, fiz um discurso. Na época eu citava Ortega y Gasset, dizendo, também Cristo foi herege, mas os seus detatores e perseguidores foram esquecidos pelo mundo e ninguém esquece do Cristo, da sua doutrina, da sua solidariedade e sua identidade com as pessoas no mundo. Passava por ali um filho da zeladora do antigo prédio da União Paranaense dos Estudantes, com um revolvinho de espoleta. Meio na brincadeira, eu peguei o revolvinho dele e pus na cinta. Eu fui ler nas minhas denúncias que um companheiro universitário, conhecido nosso, próximo, havia, numa denúncia feita aos órgãos de repressão, dito que eu estava armado para iniciar uma revolução. Esse tipo de canalice se multiplicava. O meu avô, Wallace de Melo e Silva, era coronel da Guarda Nacional, sergipano que veio para o Sul. De repente, eu descubro um dossiê do velho coronel Wallace, chamado pelas forças de repressão de perigoso líder comunista. Um despropósito total e absoluto. Minha gente, a sensação que a gente tinha era desesperadora. Mas eu lembro que nós íamos para a rua brigar contra a ditadura militar, dar consequência ao protesto. E hoje, olhando do alto dos meus 80 anos, eu vejo que aquele Geisel, que era nosso inimigo, que era autoritário, um fascistão,
era um general nacionalista. Era o Geisel da engenharia, da Escola Militar de Engenharia, era o Geisel que reforçou a Petrobras, era o Geisel que valorizou a Vale do Rio Doce. Autoritário, fascista, mas não intriguista, como são os generais de hoje. O Geisel era um nacionalista que não tinha identidade com o povo, que não sofria o sofrimento do povo, mas tinha valores nacionais muito claros. Hoje, olhando aquela época e comparando com os generais de agora, nós vemos um bando de molecotes dizendo que a Terra é plana, entregando o patrimônio nacional para interesses geopolíticos estrangeiros, para grandes empresas. Como mudou tudo isso? Naquela época lá atrás, havia um voluntarismo enorme. Aqui no Paraná, uma meninada resolveu livrar o Jefferson Cardim de Aguiar, que tinha iniciado uma coluna guerrilheira, da prisão em que se encontrava no Boqueirão. Foram lá e estouraram as grades da janela da onde ele estava preso com um macaco de Volkswagen. Puseram o macaco na parede, forçaram o macaco e arrancaram a grade. E o Jefferson, dizem eles, não queria pular a janela, ele achava que era indigno e queria sair do quartel pela frente. Mas a meninada, apoiada também, se não me engano, por um oficial, que eu não sei quem é, não recordo o nome, determinou ao Jefferson, pula daí, e pula o muro. E ele acabou pulando a janela e pulando o muro. Mas era uma verdadeira brincadeira. Era um movimento sem objeto, sem consistência. Eu comparo tudo isso com o movimento 68 na França. Empolgou a França, empolgou o mundo, sacudiu o planeta, mas como não tinha atrás dele uma organização política, um partido e objetivos extraordinariamente claros, acabou conseguindo demitir o ministro da Educação francesa. E tudo ficou como dantes no quartel de Abranches. A França de hoje é a continuidade da França que provocou aquela rebelião estudantil. A rebelião estudantil, essa rebelião quase que hegeliana de luta de gerações, surge fundamentalmente, e assim aconteceu no Brasil, quando falta o movimento sindical e o movimento político. Então os jovens aparecem e dominam o quadro institucional de revolta do país. E isso reflui no momento em que os partidos se organizam, que as ideias consequentes aparecem. Sem um projeto claro para a nação, para a sociedade, para a economia, movimento de protesto, mesmo que revolucionário, algum se estabelece. É o que está nos faltando hoje, minha gente, a olhar aqueles militares nacionalistas submetidos por completos imbecis entreguistas no comando das Forças Armadas. Não acredito nisso. Eu não acredito que as Forças Armadas brasileiras sejam entreguistas e reacionárias. Mas a cúpula, sim, foi cooptada pelo jogo dos Estados Unidos, pelas ofertas do comando, segundo lugar do comando do Exército Sul-Americano, das Forças de Segurança Sul. Isso tudo tem que ser superado por um projeto de verdade para o Brasil, nacionalista, democrático e popular. Senão, tudo que vier em frente não passará de aventuras ridículas, como foi ridículo o golpe de 64 de militares que não sabiam exatamente o que faziam no contexto do mundo, mas que, sou obrigado a confessar hoje, eram nacionalistas, o que não acontece com os militares de hoje. Ah, sim, e ao lado disso, os Estados Unidos organizando seitas pentecostais, fundamentalismos religiosos, todos vinculados ao seu interesse, que se transforma tudo isso em conjunto na guerra híbrida que nós vivemos. Revoltado com aquele absurdo da repressão, foi para a política sempre com programas sociais, democráticos, nacionalistas e populares. Ganhei a eleição para o governo do Estado. E daí resolvi abrir o sigilo dos arquivos do DOPS e fui com um delegado amigo, Zé Maria Correia,
na sede do Departamento de Ordem Política e Social. Entramos lá, olhamos documentos e tudo, e de repente no porão eu vejo um belíssimo armário com alguns livros, alguns objetos. Alguma coisa me despertou a atenção. Forcei o armário aqui e ali e de repente o armário abriu. Havia uma escavação no meio da rua, da frente da delegacia, com celas. Celas escuras, sem aeração, grades fortíssimas, aonde eles confinavam os presos. Abri aquilo imediatamente. Era assim que funcionava a repressão. Hoje, não sei mais se não retomaram a utilização daquelas aberrações que eram as celas escavadas embaixo da rua, se não me engano, da Ébano Pereira. Minha gente, a repressão é uma coisa simplesmente brutal, porque ela passa a não ser ideológica. Imbecis entram no jogo da defesa da família, da propriedade privada e da democracia ocidental. Eles não têm nada na cabeça. Esta é a consequência da repressão. Mas eu tenho cá para mim que nós estamos chegando ao fim desse processo. Então, completamos 5 anos do golpe de 2016 e eu me lembro claramente de uma curiosidade assim que pouca gente menciona, pelo menos na área jurídica, né? Uma espécie de censura que foi feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao uso da expressão golpe, uma ação que foi interposta pelo PSDB, pelo DEM, pelo PP, pelo PPS ao Supremo. A ministra Rosa Weber deu o prazo de 10 dias para a ex-presidenta Dilma explicar por que ela estava usando a expressão golpe de 2016. Era junho de 2016. Nesse mesmo mês, os juristas pela democracia, na época a gente tinha uma frente, ainda não havia a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, nem o Grupo Prerrogativas que estava se formando. Os juristas, as juristas, naquele momento já se reuniam, já escreveram, inclusive, se organizaram mais de 100 artigos para escrever, para se manifestar contra, de certa forma, esse cerceamento por parte do judiciário também às regras jurídicas. Havia para nós clareza de que aquele processo de julgamento político vinha desacompanhado vamos dizer, da base jurídica do crime de responsabilidade, que é uma condição de início do processo de julgamento político, que é o impeachment. Mas já havia acontecido a admissibilidade. Lembremos que foi uma votação dramática no dia 17 de abril de 2010, que o plenário da Câmara admitiu por 367 votos a 130 e poucos, não me lembro agora. Mas foi um número grande, assim, me lembro desse número. Bom, com isso, nós tínhamos o argumento jurídico falho, mas havia uma força política para a saída dela muito grande que contaminou todo o processo. Havia também, já nesse momento, contra a ex-presidenta Dilma, uma acusação de envolvimento em processo de corrupção que envolvia a Petrobras. Se eu não me engano, envolvia o Petrolão, algo assim, associando a ideia do mensalão, né? Aquela coisa do domínio do fato, Dilma, petróleo, Petrobras, etc. Depois, esses processos foram todos anulados, foram todos arquivados, mas naquele momento, então, havia essa pressão jurídica também que se somava à pressão política da admissibilidade do impeachment. Era muito difícil, era um momento muito desfavorável para a democracia, para as instituições democráticas, para os processos, né, democráticos. E a própria admissibilidade do impeachment veio também com a aquiescência do Supremo Tribunal Federal, que acabou participando dessa forma, permitindo que o processo político continuasse. Nós costumamos entender esse processo, portanto, como um golpe de novo tipo, né, um neogolpe, né, um golpe jurídico, midiático, parlamentar, ou então, se quiser, pela ordem parlamentar, midiático, judicial, e também, agora mais recentemente, cada vez mais claro, militar, né? O próprio livro do Eduardo Vilas Boas admite a participação dos militares naqueles bastidores, a fala do ex-presidente Temer também, né, o vice-golpista, naquele momento, que já assume um projeto econômico e de desenvolvimento oposto ao que vinha acontecendo, quer dizer, ao qual ele também participou,
como projeto eleito, quer dizer, uma coisa é sair a mandatária, outra coisa é o projeto eleito também ser alterado. No dia seguinte em que ele assumiu, diante do afastamento de 3 meses da ex-presidenta Dilma, quer dizer, havia ali a ponte para o futuro, né, aquele projeto já que envolvia a inversão de valores e de prioridades do governo Dilma. Bom, 5 anos, e tudo que nós estamos passando agora tem raiz naquele momento, tem raiz naquele dia que, né, em agosto, 31 de agosto, em que finaliza o processo no Senado Federal, esses 3 meses de afastamento e a dignidade impressionante com a qual ela defendeu o mandato e a ilegalidade daquele momento, olhando nos olhos dos senadores e falando muito altivez, uma altivez que só cresce, né? Cada vez que ela vem sendo inocentada de um processo, que ela vem superando uma acusação leviana, ela vem crescendo muito com o personagem político, ainda que havia, é verdade, uma desaprovação importante, parte construída por uma agenda de vetos ao que ela vinha tentando governar, em parte, ela também, vamos dizer, contribuiu com a própria, vamos dizer, com aquele momento desfavorável do ponto de vista da aprovação junto à população. Então, isso não se discute, mas isso não é motivo para impeachment. E ficou claro que ali nós tínhamos já uma junção, não estava claro no início. Não é verdade quem diz que já sabia que a Lava Jato contra o ex-presidente Lula estava completamente conectada com as acusações já contra a ex-presidenta Dilma. Talvez uma visão geopolítica pudesse explicar isso, mas era difícil. Em 2014, nós tivemos a espionagem da Petrobras, nós tivemos uma série de eventos que mostravam que o país já estava sendo espionado, observado de fora para dentro. Mas não era clara a questão da conexão entre lavajatismo, ou Lava Jato, a Operação Lava Jato, para tirar do páreo também o ex-presidente Lula, e a perseguição político-judicial, midiática, militar que sofria a ex-presidenta Dilma. Então, hoje, 5 anos depois, isso é muito claro, é até certo ponto impressionante que a Lava Jato foi desmascarada, isso tem a ver com tudo aquilo que saiu, principalmente a Operação Spoofing, viabilizada pela Vaza Jato, mas não há dúvida que a raiz de tudo começa, portanto, ali, naquela traição do Pacto Democrático no golpe de 2016, com a viabilização pelas instituições do impeachment, sem crime de responsabilidade, portanto, um impeachment ilegal do ponto de vista institucional, né, como um juízo político sem o respaldo, sem a raiz necessária para acontecer, porque isso tornaria qualquer processo de impeachment muito vulnerável. Hoje nós temos um mandatário, um ocupante da presidência da República que cometeu centenas de ilícitos, de crimes de responsabilidade, e nem por isso ele é investigado, e naquele momento é o oposto. Nós tínhamos uma presidenta que não tinha cometido crimes e que foi a escrutínio político, né? A calamidade econômica e social no Brasil atualmente é sem precedentes. Um governo, uma agressividade neoliberal imensa nesse pacto com a extrema-direita, quer dizer, um neoliberalismo com índole neofascista, e, por outro lado, ultraconservador nos costumes. Quer dizer, o pior dos mundos nós estamos vivendo do ponto de vista das agendas, de retrocesso, né? Nunca, sequer nós tivemos perto essa ideia, né? Esse mito de que nós vivíamos um governo que trazia, que era corrupto e que trazia problemas econômicos. Na verdade, nós nunca nem chegamos perto da situação econômica que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, o desemprego bate todos os recordes, nós temos aí a questão da alimentação por toda parte, de fome, né? O custo da alimentação, a inflação e o custo da alimentação, só nesse ano 15% chegou, né, crescimento. Crise hídrica, crise na saúde pública, falta de gestão, investimento em todas as áreas, um descaso completo com as políticas públicas em geral, educação principalmente, que era o mote principal, a estrutura de serviços públicos, como a Petrobras e todo o investimento que tinha associados à questão da saúde e da educação, tudo isso destruído. É um projeto nacional inteiro comprometido por conta desta origem golpista de 2016, né? Então, eu acho assim, Bolsonaro é o fruto mais dramático dessa crise, viabilizada
também no meu caso, que eu trabalho isso com mais concentradamente, que é a questão jurídica do sistema de justiça, com uma colaboração protagonista do sistema de justiça, de um judiciário que colaborou, construiu, viabilizou a chegada de Jair Bolsonaro ao poder, no momento em que literalmente prendeu, né, o ex-presidente Lula num processo fraudulento, agora anulado pelo Supremo Tribunal Federal, criou o ponto, né, criou a impossibilidade de concorrer. Se tivesse concorrido, teria ganhado as eleições, quer dizer, viabilizou a chegada da extrema-direita no poder. E esta extrema-direita, que agora, até certo ponto, é combatida pelos setores da burguesia, pelos setores da mídia, que antes apoiaram o Bolsonaro, mas até certo ponto, porque o pacto neoliberal continua sendo mais forte. Só nesse mês, que completa 5 anos do golpe, nós temos aí reformas pendentes. Reforma administrativa, reforma política eleitoral, uma tentativa de flertar com um novo sistema golpista, que é o semipresidencialismo, quer dizer, saídas que também flertam com a ruptura democrática. Então, a grande questão que fica: o que farão as elites, né, em 2022? Outra vez pactarão com o descaminho institucional, outras vezes, né, seja pelo semipresidencialismo, seja pelas fake news, seja pelos ataques judiciais ao PT, a Lula, ao próximo candidato, vão votar em Bolsonaro de novo, vão pactar com ele, né, vão, de certa forma, preferir Bolsonaro a um candidato que tenha agenda, que tenha projeto, né? Já que nós estamos vendo que a terceira via não está se viabilizando. Então, a pergunta é: mídia, elites, né, militares, forças estrangeiras, né, aceitarão, permitirão que a democracia volte aos rumos do Brasil? Essa é uma questão que fica, né, e depois de 5 anos do golpe de 2016, depois, né, de termos Bolsonaro e a extrema-direita no poder, e essa ameaça permanente de quebra institucional para valer, né, um golpe real, um autogolpe, será que o país terá forças para voltar, escolherá o caminho do retorno democrático, ou teremos mais, né, aprofundamento antidemocrático no país em 2022? Essa é a pergunta que fica. Essa situação de golpe de 2016, que não foi reconhecida pela Organização dos Estados Americanos no seu momento, não foi reconhecido por alguns importantes governos europeus, por exemplo, os Estados Unidos também não reconheceram como um golpe de novo tipo, aquele impeachment, todos olharam com desconfiança. Eu me lembro em 2017, quando a ex-presidenta começou a fazer viagens internacionais, no início havia cautela, uma desconfiança pelo que tinha passado aqui no Brasil. Não digo que havia nem se admitia que havia sido impeachment efetivamente, mas também não parecia que não havia envolvimento efetivamente na defesa da democracia no Brasil, divulgando que aquilo seria um golpe. É difícil mesmo que aconteça uma opinião política tão forte de um outro país para o nosso. Então, a participação internacional naquele momento, naquelas denúncias que fazíamos, era pequena, mas hoje é consenso internacional. Hoje é consenso internacional de que o que aconteceu no Brasil foi um golpe parlamentar, midiático, judicial. Não sei se o militar ainda tem a percepção clara, mas sem dúvida nenhuma, parlamentar, midiático, judicial. Isso não há dúvida. E sem contar o que aconteceu com a Lava Jato, que é um exemplo mundial de como não combater a corrupção, né? Que é a traição pelo sistema de justiça do pacto político e o uso da função de juiz e de procuradores como traição nacional. Isso já é consolidado, é case no Brasil. E o impeachment também é um caso de golpe de novo tipo. Então, passados 5 anos, a denúncia foi bem sucedida. Não é uma narrativa, a narrativa do golpe de 2016. A narrativa foi o não golpe, né? Dizer que não houve golpe. Não é narrativa, foram fatos. Contra fatos não há argumentos. O que aconteceu ali, depois de comprovado que pedalada não era crime de responsabilidade, a própria situação da manutenção dos direitos políticos, né, que o Senado votou na mesma situação, não sei se você lembra, o Senado votou por 40, coisa como 40 a 30, 40 e poucos votos a poucos, a rejeição da inabilitação da ex-presidenta Dilma para exercer cargos públicos por 8 anos. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que aquece a questão do impeachment, aceita o impeachment, mas não pune a perda
dos direitos políticos. E depois ela é vítima dos fake news e acaba não se elegendo senadora numa eleição muito sinistra, assim, muito estranha, inexplicável a forma como ela perde a eleição na reta final com aquelas fake news de baixíssimo nível, né? Então aí nós temos também um exemplo de que o impeachment tem sido compreendido do plano internacional como um golpe de novo tipo, um modelo de golpe de novo tipo no Brasil, né? Com 4 mandatos com um corte desenvolvimentista, muitas coisas pendentes, a democracia e essas crises todas demonstraram que, em muitos aspectos, nós estávamos longe de uma inclusão nos setores, principalmente na questão racial, né? Uma coisa que o ex-presidente Lula tem prestado muita atenção agora. Eu acho que a crise toda trouxe também a dimensão das falhas, das incompletudes, dos desafios que havia naquele processo de inclusão, muito além, muito aquém, perdão, de qualquer equilíbrio democrático, etc. Uma democracia de baixa intensidade, como diz o sociólogo Boaventura de Souza Santos, uma expressão que fala por si, né? Muito baixa intensidade. Então, a intensidade, a radicalidade democrática tem que ser muito maior. Isso foi uma constatação também das crises. Junto com a crise veio a percepção de que quem perde na crise está nesses setores que sempre foram discriminados e cuja democracia nunca chegou, né? E também o fator de inclusão social das camadas periféricas permitiu também essa percepção da desigualdade e da discriminação a priori estrutural, no caso da racial, no caso das mulheres também. Então, isso é muito importante, por um lado. Então, 4 mandatos em que havia políticas públicas de distribuição de riqueza e renda, de inclusão social, de políticas públicas planificadas, etc., essa interrupção permitiu, e nesse ponto foram muito efetivas, né, a troca do paradigma mesmo, né? Então, empresas públicas acusadas de corrupção numa operação que envolve extraterritorialidade, que envolve jurisdição estrangeira, né? Os acordos de leniência da Petrobras, todos nos Estados Unidos, né? Da Odebrecht também, todos feitos através de uma artimanha extraterritorial que é muito perigosa e que o Brasil ainda sofre as consequências disso, porque a Lava Jato até certo ponto acabou, mas a estrutura, a arquitetura do Ministério Público com muita autonomia para fazer esses acordos, a revelia das decisões políticas do Poder Executivo, por um lado. E um Poder Executivo como a gente tem hoje, é difícil fazer qualquer tipo de mudança, né? Então, de certa forma, a arquitetura, o lawfare, nesse sentido, teve um efeito brutal e ajudou a vulnerar, né, a tornar tudo muito vulnerável do ponto de vista estatal, né? A ideia fortíssima de que os setores estatais eram deficitários e corruptos tomou conta do Brasil nesses últimos anos. Então, ficou mais fácil destruir a imagem das empresas e a própria empresa em si, a venda das subsidiárias, a venda em pedaços, né, do que eram as empresas estatais. A Eletrobras está no caminho, Correios, que não é uma empresa, agora vem nessa mesma esteira, né? Então, a agenda neoliberal foi muito bem manejada com a ajuda, né, de um poder executivo de extremo conservador nos costumes, exótico no método, e que chama muita atenção o Bolsonaro pelas suas atitudes pessoais escandalizantes, né, pelos crimes que comete, pela postura individual, pelo fato de verborrágico, aquelas manias que tem. Então, isso tudo ocupa o noticiário, ocupa a mídia, enquanto isso, eles vão passando a boiada, vão passando as agendas neoliberais mais importantes. O Guedes vai nadando de braçada na liberalização desenfreada e contrária a qualquer agenda hoje de orientação desenvolvimentista dos órgãos internacionais, organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Eles próprios dizem, se continuar nesse caminho, o capitalismo tem limites também, ele contém as ferramentas para a sua própria destruição, os germes da sua própria destruição. Então, tem isso também. Hoje já os organismos financeiros internacionais recomendam uma quantidade de agendas. O Biden tem pensado nisso, tem feito isso, tem proposto isso nos Estados Unidos. Maior participação do Estado na economia para segurar certos processos que o próprio capitalismo não vai dar conta. No Brasil, é uma coisa inacreditável a agenda neoliberal que temos aqui, impacto cego e muito tolerante com agendas fascistas, neofascistas, etc. Tem certas horas que eu penso que as consequências podiam ser até piores, né? Até certo ponto,
as instituições funcionam para segurar um pouco consequências mais graves. Por exemplo, eu sei que a Corregedoria está de olho agora nos militares da ativa que vão aos atos de 7 de setembro, por exemplo. Vi hoje a notícia, agora recentemente. As instituições estão funcionando até certo ponto para segurar uma radicalização maior. Mas é um pacto perverso, porque, por um lado, nós temos essa ameaça permanente, essa ansiedade permanente de ruptura democrática, com armas, com uma sociedade cada vez mais armada, cada vez mais odiosa, cada vez mais violenta, as pessoas se odiando, né, por razões políticas, por razões de costume, e muita intolerância, muita intolerância no tecido social. Por outro lado, crise econômica, desemprego. Então, você passa a olhar o teu vizinho como um concorrente, é próprio do capitalismo atual, de autoconcentração de riqueza, sem cessão de direitos, sem cessão de bens, sem democracia. Né? Um capitalismo pós-democrático, né? Que não faz acordo com a democracia. Isso já é um fenômeno mundial. Não é à toa que a extrema-direita cresce no mundo como fórmulas políticas. A austeridade econômica traz isso, né? Concentração de riqueza, etc. Mas, por outro lado, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil nós estamos tendo esse componente fascista de baixo nível, né? É um fascismo popular, muito rasteiro, muito traidor, muito inconsequente, muito grave nesse sentido, porque a sociedade já discrimina muito pelo próprio funcionamento capitalista. E quando você vem com um componente de violência física, violência potencial, real, uma situação de impunidade muito grande, seja impunidade policial, que já havia na prática, mas agora veio também com o formato legislativo, com o formato normativo, e, por outro lado, uma impunidade da autoridade máxima, quando não usa máscara, quando dá o exemplo do desrespeito às regras do jogo, à democracia. Né? Se o presidente pode fazer, por que eu não posso? Né? Se os ministros de Estado fazem, se os filhos do presidente fazem, por que eu não vou fazer a mesma coisa? Né? É mais grave do que o guarda da esquina, que um general mandando. É toda uma sociedade pautada pelo desafio à democracia, às instituições, aos ministros do Supremo Tribunal, que muitas vezes a gente pode até não concordar quando um ministro do Supremo vota pela reforma trabalhista, pela reforma tributária, etc. Mas, por outro lado, ele é o ministro do Estado, é um ministro, é uma instituição. Né? Teríamos que abolir de vez as instituições e ir para um outro modelo de Estado. Mas, por enquanto, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição independentemente dos seus 11 integrantes. É uma instituição do Estado. Então, nós democratas, quem defende a democracia, parte para a defesa institucional, que até certo ponto aguenta, mas a gente sempre fica na dúvida de quando é que as Forças Armadas farão alguma coisa para cá ou para lá, etc. É muito triste a nossa situação de ter que se perguntar muitas vezes o que é que os militares farão. Né? Não deveria essa pergunta existir. Né? Os militares têm outra função e não deslindar e resolver a questão democrática no país. Eles nunca resolveram nenhuma questão democrática. E quando fizeram pactando com os autoritarismos e os crimes cometidos por eles mesmos no passado. É muito triste a nossa situação, mas tem pela frente, se tem alguma coisa, digamos, otimista no que a gente está vivendo, é que as pesquisas de opinião mostram que a população, apesar de tudo, apesar da censura midiática sobre o projeto das esquerdas e tal, inclina para votar outra vez naquele que foi o personagem mais perseguido desse processo. Né? De certa forma, dá o voto de confiança nas intenções de voto ao retorno daquilo que o Brasil já foi, ou pelo menos naquele caminho. Isso não estava acontecendo. Né? E isso agora, cada vez mais, aumentando o percentual, tem poucas pesquisas, quer dizer, por que tem poucas pesquisas? Tem poucas pesquisas porque provavelmente o resultado cada vez é mais favorável, inclusive indicando que Lula pode ganhar no primeiro turno. As elites não têm uma terceira via, então é muito difícil para eles, né, essa situação, e é um bom sinal o volume democrático. Agora, não está chamando as ruas como poderia, né? Nós precisamos ver, é um enigma no momento. Pode ser que, infelizmente, agravando ainda mais as crises todas juntas, energética, combustível, gás de cozinha, alimentar, etc., que essa Bolsa Família fajuta, sem nenhuma estrutura de qualidade, sem nenhuma previsibilidade de futuro, sem
se nenhuma transversalidade com outros direitos e garantias da sociedade. Isso aí não deve alimentar a alma do povo, a expectativa, a esperança, etc. Então, isso aí deve fazer com que o ano de 2016, de 2022, quer dizer, seja bem mais interessante do ponto de vista da mobilização das ruas. E se não existir alguma outra saída golpista, um golpismo de novo tipo em cima de 2016, nós teremos eleições democráticas e provavelmente o campo popular, representado pelas forças de esquerda, deverá retornar ao poder no Brasil. Como ressaltam os depoimentos, estes golpes e ensaios de golpe da direita no Brasil têm várias características comuns. O alinhamento subserviente dos golpistas com a política e os interesses dos Estados Unidos, sabotando um desenvolvimento autônomo do Brasil, seja nos tempos da Guerra Fria ou agora, com os interesses norte-americanos, econômicos e políticos diante do pré-sal nas águas territoriais brasileiras ou das tentativas de barrar, neutralizar a presença da China e da Rússia na América Latina. O papel ativo na preparação, no desfecho e na sustentação dos golpes por parte de quase toda a mídia tradicional, corporativa e empresarial do país, que, não raro, praticaram formas de autocensura antes mesmo de serem também censuradas pelos regimes arbitrários que ajudaram a instalar. A repressão brutal contra movimentos de trabalhadores na cidade e no campo, contra o movimento estudantil e outros campos de resistência, acompanhada pela censura à informação, de arroxo salarial e de restrição aos direitos trabalhistas. Embora a participação de civis na organização dos golpes e na sustentação dos regimes subsequentes tenha sido sempre muito importante, quando o golpismo tem sucesso, segue-se uma crescente militarização do Estado brasileiro, com consequências nefastas em todas as esferas da vida pública. Os golpistas buscam toda forma de subterfúgios legais e jurídicos para construir, justificar e sustentar suas ações, sempre ao arrepio da lei, mas procurando apresentá-las como compatíveis com o ordenamento jurídico da nação. Não menos importante é a seleção de palavras-chave e de bandeiras que ocultem a verdadeira natureza das ações golpistas e construam uma fachada de respeitabilidade perante a história do país. Foi e é assim com as bandeiras de uma suposta luta contra a corrupção, como no caso do Mar de Lama, assim chamado contra Getúlio, em 1954, ou no caso mais recente da Operação Lava Jato contra Lula e os governos da esquerda no país, com o levantar recorrente do espantalho do comunismo para justificar a repressão, ou também como na tentativa de esconder o caráter golpista de 64 sob o nome de revolução. Todo esse esforço visa, dentro de outras características, a construção de uma fachada fantasiosa, onde o recurso a imagens religiosas tem sido importante, que substitua a visão da realidade e justifique a naturalização da violência contra todas as formas de oposição ao golpismo, o que muitas vezes incluiu também assassinatos e a tortura sistemática.